Amém, igreja? Aleluia. Amém. O nosso Deus, Ele é fiel. Glorificar a Deus pela oportunidade, amém? Graças que o Senhor nos concedeu, aleluia, que o Senhor tem nos concedido a estar aqui nesta noite para adorar e bendizer o nome dEle neste lugar. Todas as coisas são feitas, que sejam feitas para a glória do Senhor Jesus, amém? Que o nome dEle seja engrandecido nesta noite. Aleluia. Ruth, capítulo 1, quem achou? Amém? Aleluia. Vamos ler para não tomar tempo, amém? E que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgaram, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimelec, o nome da sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram dos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi. Ficou com ela os seus 2 filhos, a quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome dela era Orfa e outra Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essas mulheres desamparadas dos filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras, voltou aos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Podemos aceitar em nome de Jesus, glorificando o Senhor com os melhores palmas desta noite, que é para Jesus neste lugar, e não deixe de adorar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Desde já agradeço ao pastor, amém, a toda a igreja e aos irmãos que nos visitaram ali nesta tarde. Sou grato pela visita, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos irmãos. E aí, o pastor me trouxe esse lindo convite. Falei, glória a Deus. E eu aprendo que a gente nunca fala não para o Senhor. E a gente tem que estar preparado. E quando o pastor havia me feito esse convite de imediato, o Senhor me deu essa palavra. Falei, Deus, o que tem a ver essa palavra com o que está acontecendo no culto de hoje? E eu entendi, aleluia, o que vai acontecer neste lugar. A Bíblia fala que, aleluia, que havia uma mulher. Porque o culto de hoje, aleluia, é o culto de missão. E o que eu quero trazer para você nesta noite é algo que eu aprendi sobre essa palavra. A Bíblia fala que em Belém de Judá, ali era ordenado por juízes que decretavam tudo o que aconteceria na cidade de Belém de Judá. Mas a Bíblia fala que quando aqueles juízes ordenavam, criavam tratados, ordenando as coisas, aleluia, naquele lugar. E a Bíblia fala que a cidade de Belém era considerada a cidade do pão. É a terra do pão. Mas a Bíblia fala que de repente, quando aquela época os juízes ordenavam, comandavam aquela cidade de Belém de Judá, houve uma grande fome, começou a faltar pão naquele lugar. Mas a Bíblia poderia falar de tantas outras pessoas que moravam na cidade de Belém. Mas a Bíblia trouxe para nós um casal, que ali para nós era uma referência, que se falava de Elimelec e Noemi. Eu aprendo um pouquinho sobre Noemi, que era uma mulher, onde o seu marido estava, ela também iria. Mas algo aconteceu naquele lugar que mudou toda a trajetória deste casal. Há muitas vezes nós acontece algo em nossas vidas, e eu aprendo que nós, como servos do Senhor, nós temos que entender que algo acontece na nossa vida, independente da prova, da luta, da adversidade, ou da falta de algo. Antes de tomar uma decisão, qual é a decisão que nós temos que fazer? Orar, buscar a direção do Senhor. Glória a Deus. Mas a Bíblia não fala que quando houve pão, falta de pão na terra do pão. E nós começamos a entender comigo nesta noite, trazendo para os dias naturais entre eu e você nesta noite. Quando de repente você chega numa padaria preparado para comprar um pão e de repente diz, olha, não tem padeiro, não tem massa, não tem pão, a padaria vai fechar por tempo indeterminado, porque o trigo acabou. Não tem como fazer pão, porque também não tem padeiro. Então vamos fechar. Comece a imaginar comigo, porque o pão trazido na naturalidade de hoje é o pão de cada dia. Vamos colocar no dia de hoje. É algo que não se pode faltar na mesa do ser humano. Aleluia. Tanto o pão natural quanto a comida, o alimento, que é o dia a dia, não se pode faltar. Mas naquela época era o trigo, era o pão, era o alimento daquele povo.
Saiu de uma terra que conhecia o Deus de Israel e de repente foi para uma terra que conhecia outros deuses. Era a casa da idolatria. Era um povo que adorava todo tipo de imagem, todo tipo de Deus, menos o nosso. E a Bíblia fala que quando a Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos foram para a terra de Moabe, não deu muito, Elimeleque morre. Irmãos, entenda. Alguém que sai da cidade, que traz o alimento, o sustento, e vai para uma cidade, uma terra pecaminosa, uma terra idólatra, para não morrer de fome, e morre na terra. Sabe o que eu aprendo? Porque quando a gente sai da direção do Senhor, algo vai acontecer. Quando eu tomo decisão sem a direção do Espírito Santo, o preço vai ser alto. Talvez até mesmo um preço de morte, um preço da perda. Muitas das vezes nós temos costume de dizer, vou pagar para ver. Paga para ver não, irmãos. Porque Elimeleque, eu aprendo a palavra, ela deixa bem clara para nós, que quando teve a fome, ele de imediato quis salvar sua família sem pedir direção e foi embora. Meu Deus. Talvez se ele orasse e falasse, Senhor, a nossa terra, que é a casa do pão, está faltando um principal, a prioridade, sem pão morreremos. Porque, irmãos, o Senhor ele nunca deixa a sua descendência perecer e muito menos passar fome. Aleluia. E em um momento que você chegar na casa do Pai, vai faltar alimento. É jamais. Todo momento que você chegar na casa do Pai, vai ter abundância de pão. Aleluia. Mas na casa do pão, aquele dia não tinha pão. E Elimeleque se desesperou, tomou uma atitude impensável, achando que estava fazendo certo, sem saber das consequências. E quando chega naquele lugar, Elimeleque morre. E a Bíblia fala que Maom e Quilion conhecem 2 mulheres e casam com elas. Também eram moabitas, eram mulheres idólatras, que vinham de uma cultura totalmente diferente e contrária, que contradizia a cidade de Belém de Judá, contradizia os costumes do povo de Israel. Eles tinham uma adoração de Deus de Israel e entrou numa terra e adorava outros deuses que não eram o nosso Deus. Mas a Bíblia fala que eles casaram, ficaram ali, aleluia, morando 10 anos, mas com o passar do tempo, Maom e Quilion morrem. E aí começa mais uma trajetória de Noemi, ali de viúva, sem filhos, suas noras também viúva. Como ele fazer 3 mulheres viúvas trabalhar para se alimentar, Meu Senhor. trazer o sustento. Aleluia. Mas a Bíblia fala que Noemi é uma mulher que ela sabia onde recorrer. Meu Deus. E aí Aleluia. o que acontece? Meu Deus. Que da mesma forma que a notícia ruim viria, a boa também chega. Glória Porque a a Deus. boa, a terra do pão, Deus está trazendo pão para aquele lugar. Está começando a ter prosperidade. Noemi diz assim, agora eu perdi meu marido, perdi também meus 2 filhos, e vamos perecer. Eu vou voltar para a terra de onde eu nunca deveria ter saído. Glória a Deus. Vou voltar para a casa do Pai, Glória a porque na Deus. casa do Pai está tendo abundância de pão, e aqui eu não vou perecer. Aleluia. O que a Noemi faz? Chega para suas 2 noras e diz assim, olha, eu já estou velha, já avançada em idade, então não espere de mim que eu case de novo, gere filhos e cresçam para que vocês possam casar. Eu vou liberar vocês, para vocês viverem as suas vidas, voltar para casa das suas famílias, porque eu de mim nada eu posso oferecer, já sou velha, não posso casar, não posso mais gerar filhos, então vocês ainda são novas, pode começar uma nova vida, pode começar uma nova história, vocês estão liberados, mas eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha casa, porque eu ouvi dizer que lá na minha terra voltou a ter pão. A Bíblia fala que Senhor de imediatamente despediu, porque naquela época, a sogra era considerada como uma segunda mãe, e ela despediu de sua mãe e voltou para sua família. Mas a Bíblia é tão linda em dizer que Ruth não concordou com a ideia. Falou assim, mãe, eu não vou. Onde você for, eu vou
multiplicarei. Aleluia. O que você comer, eu vou comer também. Glória O a teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei também. O que o inimigo acabou de entender que a sua trajetória de vida, de sempre como uma mulher de Deus, é que ela ganhou uma alma para Jesus, que mesmo que ela foi para uma terra do cobra, ela conseguiu resgatar uma alma através da sua vida, que é quando a aleluia Ruth fala assim: olha, o teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo: eu aceito esse Deus que você tem. Eu vou passar o que você passar. Graças Eu vou dormir onde você vai dormir, mas eu morrerei contigo se você morrer. meu Deus. Mas a partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus. Olha aí, Jesus, E aleluia. aí começa uma mudança de trajetória. Ah, missionário, mas o que tem a ver com o culto de missão? É aí que eu quero mostrar para você. Muitas das vezes a missão, eu costumo dizer que o culto ele começa na minha casa. Eu sou o espelho da minha casa. Glória a Deus. Mas eu também sou espelho onde eu passar. Eu Glória a Deus, Porque aleluia. quando as pessoas olharem para mim, vai dizer assim: olha, lá vai uma serva do Senhor. Olha aí, Jesus. Lá vai um homem de Glória a Deus. Deus, Lá vai uma mulher de Deus. Glória ao Espírito. Independente de que talvez o da direita fale sobre você, independente da esquerda fale sobre você, mas importa do que ele acha sobre você. Oh, glória a Jesus, aleluia. Muitas das vezes, talvez a vontade dizendo assim: olha, você não é nada. Quem é você diante de dar coisas? Quem é você, mas sabe que eu aprendo? O homem pode dizer o que ele quiser, mas a última palavra quem dá é o Espírito. Glória a Deus. Pode o mundo inteiro se apontar, dizer que você não é nada, que você não vale nada, que você não serve para nada, que a sua história acaba aqui. Meu Deus. Irmãos, eu aprendo em toda a minha trajetória. Nenhum momento Deus deu ponto final na minha história. Ele deu uma vírgula. Aleluia. Ele falou: vai dar uma vírgula aqui e vou dar o tempo. Glória a Deus. Mas a história continua. Então aprenda algo nesta noite. A missão ela já começa dentro da sua casa, com a sua atitude. Oh, glória A forma ao que você anda, que Espírito você Santo. veste, que você fala, a forma de agir em qualquer lugar, já começa a ser uma missão. Meu Senhor da A glória. partir do momento que você vê alguém, tem alguém chorando, ou alguém passando por algo, olha, Jesus te ama. Ou um abraço, também já é missão. É verdade, Só que eu Jesus. aprendo também que eu pregar aqui dentro é fácil. O negócio estreita é lá fora. Quando a pessoa cai no leito de enfermidade, eu falo: Deus, como que pode? Parece que quando a pessoa está morrendo, ela começa a pensar: nossa, eu poderia ter feito outra coisa. Mas parece que quando eu estou com saúde, parece que não tem data, não tem dia, eu nunca vou morrer, eu vou viver como se nunca fosse morrer. Parece assim: eu sei o dia que eu vou morrer, eu vou aproveitar, um dia antes eu conserto. Acha que se Elimelec soubesse do que aconteceria, eu garanto que ele não saía da terra dele, que não Meu era. Senhor da glória. Mas Elimelec não pediu direção do Senhor e pagou o preço. Olha aí, Jesus. Poderia ter morrido na sua cidade natal, mas tinha deixado a sua esposa e seus 2 filhos. Mas eu aprendo também que muitas das vezes vamos querer: mas vamos julgar Elimelec e não pedir direção de Deus. Mas eu aprendo que em toda a sua trajetória, mesmo quando ele ter perdido o seu marido, seus 2 filhos, ela ganhou dele. Glória Ela a ganhou Deus. Aleluia. Noemi começou a passar por um período da vida dela amarga, a ponto que ela colocou assim: olha, eu não sou mais Noemi, porque Noemi é doce, é gentil. Então ela diz assim: acabou a minha tristeza, a minha alegria, o meu vazio. Irmãos, para analisar. Chega para uma mãe que perdeu um filho, pergunta para ela qual é a dor dela. Ela vai dizer assim: é imensurável, é um
meus filhos e com meu marido. Talvez ela fez esse plano, mas o plano não era o que ela imaginava. Era o plano que Deus já havia traçado para ela. E quando ela entrou na cidade, todos vieram se encontrar com ela. Noemi, Noemi, quanto tempo? Ela disse, meu nome não é Noemi mais. A partir de hoje me chama de Mara, porque eu estou amarga. Eu estou triste. Eu perdi tudo. Não tem ninguém mais por mim. E ainda minha filha veio comigo também. Então somos duas abandonadas. Essa que é a cita. Mas irmãos, eu aprendo que quando talvez Noemi falando assim, o Senhor falou assim, até então você acha que está abandonada. Meu Deus. Mas mesmo na perca, ela teve ganho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mesmo na sua tristeza, na sua angústia, ela sabia que onde que ela não deveria ter saído, ela tem que voltar para casa do Pai. Mesmo envergonhada, aos olhos da sociedade, mesmo humilhada, porque não tinha mais ninguém para amparar, não tinha filhos, não tinha netos, não tinha nenhum homem para amparar elas. Mas aí que a história começa a mudar. Meu Deus. A Bíblia fala que Ruth fala assim, nós precisamos de trazer o alimento. Mas como? Sou um homem que carrega peso. Ninguém vai. Mas tem colheitas. Estamos na época da colheita. E às vezes cai no caminho. E eles deixam as mulheres catarem as espigas. Vai lá, quem sabe eles te contratam. Deixa você catar alguma coisa. E de repente a Bíblia fala que quando Ruth chega naquele lugar, com quem ela conhece, ouve falar um pouco de Boaz. De imediato ela vem com espigas, porque ela começa a trazer, aleluia, mas a Bíblia fala que quando ela chega naquele lugar, Ruth não foi tão bem tratada, porque era viúva, era moabita. Mas a partir do momento que Noemi aceitou ela como filha, ela passava também a ser de Belém de Judá. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que Boaz começou a observar e as pessoas dizendo, olha, aquela ali é filha de Ruth, vem envergonhada. Porque também vem viúva, sem marido, tão órfãos, abandonadas. Só que antes de tudo isso, Boaz era o segundo. Tinha alguém mais velho, alguém acima dele. Porém a Bíblia fala que naquela época havia uma tradição. Qual tradição que era? A tradição de que o mais velho poderia assumir aquela mulher, toda a sua dívida, todos os seus bens, tomava posse de tudo e tomava conta daquela pessoa. Seria alguém da família. Porém Noemi começou a instruir Ruth, dizendo assim, olha, conheço o Boaz, é da família. Quem sabe ele não acha graça em ti? Quem sabe ele não casa contigo? Ah, mas como, mãe? Que isso vai acontecer? Porque eu também sou viúva. E eu sou moabita. Ela disse, não. Você agora é diferente. Você é minha filha. E você tendo o direito, também sendo minha filha, também tem o direito. Olha, eu vou te ensinar da forma que você vai fazer. E começou a instruir a Ruth, a forma que ela ia fazer conforme Noemi. Eu aprendo que
vai ser sustentado